da ética. Até o limite da tua escolha. Exemplo concreto, a questão da honra. A minha honra está em mim. Quando eu sou fiel a alguma ideia, a alguma pessoa, a algum projeto, a uma religião, sou eu que sou fiel. Se o outro não é uma questão dele. Se alguém, por exemplo, apodrece a saudabilidade ética, veiculando na TV, no rádio, no jornal, aquilo que não deveria, essa é uma escolha que ele fez. Mas não é porque o outro faz que eu tenho que fazê-lo do mesmo modo. Exemplo concreto. Mas isso é um código para seguir. Sim. Vamos pensar o seguinte. Nós falamos muito no Brasil da patifaria, da bandidagem, da política que corrompe, mas o número de brasileiros que faz isso não chega a 10%. Se você observar, numa cidade como Cascavel, ou Londrina, onde eu nasci, ou São Paulo, onde eu vivo, 90% ou mais das pessoas trabalham todos os dias, são decentes, não roubam, não desviam, não furtam. Isto é, de repente, essa pequena minoria, e é pequena minoria, estou usando de propósito essa redundância, essa pequena minoria domina e faz achar a grande maioria, certo, que o certo é aquilo que é errado. E não é verdade. Né? Como disse um dia Rui Barbosa, de repente o honesto se sente um imbecil. À medida em que ele vê, né, como começa o texto do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades. Né? Claro que nesta hora vale pensar algo. De fato, a ética ela é o respeito a uma série de padrões que deixem a vida decente. Há pessoas que não o são. Mas elas não são minhas senhoras. Elas não são minhas donas, essas pessoas. A minha conduta, o meu comportamento, não é dirigido por outra pessoa. Não é outra pessoa que diz o que eu faço ou não faço. Né? Eu sigo a minha consciência numa comunidade. Por que eu estou afirmando esse ponto? Por conta até da citação de Aristóteles feita. Isto é, uma sociedade que deseje a ideia de isonomia, eu preciso não admitir as rupturas éticas. Mas eu não posso esquecer também que nós somos livres para cometê-las. Né? Mais até do que de Aristóteles, eu gosto de uma frase de Immanuel Kant, né, que é um filósofo alemão do século XVIII. Kant dizia, olha que princípio ético, esse sim, vale para todos os governos e todos os cidadãos. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Simples e direto. É verdade. Olha só, tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que Kant não está falando contra a privacidade, ou contra o sigilo. No fundo ele está dizendo, tudo que você não puder contar, porque você vai ficar com vergonha, então não conte, não faça em vez de não contar. Nesta hora, a ideia de vergonha ela é forte. E tem muito sem vergonha, mas eles não chegam a 10%. O problema é que esses 10% sem vergonhas, em qualquer área, na área pública ou privada, eles fazem parecer aqueles que são decentes de que eles são maioria, e não são. E a gente, às vezes, recua quando não deveria recuar. O Luciano do Vale, felizmente nos deixou recentemente, dizia sempre assim, professor, nunca diga no microfone fora do ar aquilo que você não gostaria que saísse no ar. Esse era um bom princípio. É porque se falamos no intervalo, né? Achando que alguém gravou aquela história do duela com duela e etc. Não, e o próprio ministro, mais ou menos Recupero, né, que é extremamente admirado em várias coisas e que nunca mais, mesmo com toda a admiração que se tem. O que é bom nós mostramos que nunca mais falou. Né? Isso. Eu o encontrei há 6 anos em Genebra, o ministro Recupero, numa atividade, e não tem como. Né, apesar dele ser admirável como inteligência e até como decência política, né, não tem como não olhar para ele e não lembrar. Sim. Foi a frase que mais marcou ele. Sim, porque ele esqueceu algo decisivo, que embora a TV não estivesse no ar, o sinal do satélite estava. Sim, né, e nessa hora nós mostramos o que serve e escondemos o que não serve. Sempre. Né,